Jesus Christ, did you hear that? You scared me, Miss AI, Artificial Intelligence. Bem-vindo, bem-vinda. Welcome to this class. Today's class, actually, this evening's class, nós vamos falar sobre demonstrativos. Demonstratives. Eu já conheço, tá? Com certeza você já conhece. Já viu, mas talvez você não tenha visto essas nuances que nós vamos ver aqui neste momento, nessa aula. Vou compartilhar com vocês esse PDF com as informações da aula. Hello! Vamos lá. Tá tranquilo? Dá para vocês verem assim? Ou vocês querem que eu dê um zoom? Tá tranquilo? Ou tá mais ou menos? Então, deixa eu aumentar. Como é que... Vocês sabem que eu vou apanhar, né, para esse negócio? Vocês estão ligados já na parada, né? Melhor, né? Good. Deixa eu só falar para vocês. Sugiro, como está sendo gravado, como eu vi que acaba dando esse piripaque lá, esse tilt, sugiro que vocês todos desliguem suas câmeras, tá? Além dos microfones, para também vocês não ficarem sendo atrapalhados pelo movimento de quem está aqui. Então, por favor, todos desliguem suas câmeras e aí daqui a pouquinho eu volto e peço para vocês para religarem. Microfones também desligados. Todos? Microfone desligado? Interrompendo o vídeo. Deixa eu interromper aqui. Vamos lá. Demonstratives. Eu vou ler o texto. Todo esse texto foi retirado de Cambridge. E depois eu vou trazer a tradução para vocês. Pronomes demonstrativos. O que eles são? Pronomes que demonstram. Uau! Eles são determinantes ou eles são demonstrativos de local, localização. Mas é muito mais do que isso. Certo? Ou determinantes são pronomes. Nós temos os 4 famosíssimos this, that, these, those. Primeiramente, nós vamos começar pela senhora pronúncia. A pronúncia deste daqui e o seu significado é geralmente confundida com a pronúncia desse daqui. Por quê? Porque talvez você ouviu na escola, se você deu o azar que eu dei, você perguntava para o professor: professor, quem está com o microfone aberto, por favor, feche o microfone. Deixa eu ver quem está. Quem está com o microfone aberto? Anderson, it's you. Não. Pera, não é não. Quem está? Será que é alguém que não está aparecendo para mim? Ok, deixa eu voltar aqui. Ok. Se você deu o azar que eu dei, na escola eu ouvi assim: professor, qual é a diferença desse daqui para esse daqui? Aí eu ouvi a seguinte frase, e eu percebi que isso é um padrão, né? Um padrão de ensinar errado. Parece que é repassado de cidade, de estado para estado no Brasil. Não, esse aqui é this. E esse aqui? Não, esse aqui é dizzy. Cara, eu vi isso. Eu lembro disso. Não tem como esquecer isso na sua vida. Não tem como. Dizzy. Isso marca. Não tem nada a ver com isso. Esse daqui é o demonstrativo. Esse ou este, o que você quiser falar. Ele é muito simples para você entender. É só você ter alguma coisa ou alguém ao alcance da sua mão. Esse é o singular. Esse, essa, este ou esta. E a pronúncia, esse I tem som de E. Então você vai pronunciar this. Esse TH, como eu já falei, ele é vibrado, mas é nada mais, nada menos do que um D com a língua entre os dentes. This. Tá? This. This pen. Ok? É uma só.
está perto de você. This. Uma só está no alcance das suas mãos. This. This plastic cup. This pen. This mobile or the cell phone. Ou mobile, se for no britânico. This AC remote. Sem a tampa, sem a tampa. This watch. Não dá nem pra ver, né? Tá borrado agora que eu percebi. This. Repita com o seu microfone desligado. This. Som de E. This. This. Essa aula. This class. Esse dia. This day. Essa garrafa. This. Vai repetindo, tá? Não é pra vocês ficarem só me ouvindo, não. Essa garrafa. This. Se você souber, já fala antes de mim. Com o seu microfone desligado. Essa garrafa. Você já fala this bottle. E vê se a sua pronúncia está igual à minha. Essa jaqueta. This jacket. Esse de cachorro. This dog. Essa casa. This house. Não home. Home é lar. Esse vídeo. This video. O que é isso? What's this? Tá na sua mão, né? Tá aqui perto. What's this? Ok? Quanto é isso? O que é isso aqui? How much is this? How much does this cost? Depois disso, se você tem uma coisa e essa uma coisa está longe de você, calma, que aqui eu estou falando de demonstrativo mesmo, de local, assim, ó, esse aqui. Mas vamos do mesmo jeito. Todos os THs aqui têm a mesma pronúncia, tá? É a abelhinha. O D, entre os dentes, tá? Esse é that. Então, aquele quadro é board, né? Se fosse preto, seria blackboard. Aqui é whiteboard. Então, aquele quadro branco, that whiteboard. Tem um violão ali atrás, não dá para ver, mas that guitar. That guitar. Você notou que no that guitar, eu não falei that, eu não falei o T? Esse T você pode omitir na pronúncia. Principalmente no inglês americano. Ele vai ficar tão suave, que você pode até omiti-lo. E fica um that. Vai de that. Tá? Até esse that, esse T no final, ele meio que some porque ele te atrapalha. That board. That board. Olha como fica mais fácil. Aquela pessoa. That person. That person. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar com as frasinhas. Aquele ou aquela ou aquilo. Aquele carro. That car. Aquela mulher. That woman. Aquele cara. That guy. Aquela criança. That child. Ou that kid. Já fica a dica para você, se você quiser anotar. Child e kid. Kid é mais um apelido, tá? Kid, inclusive, é como se fosse, sei lá, que nem a gente fala... como é que é? Não, a gente não fala, a gente não dá tipo nome de animal em português, não, né? E kid também é como se fosse um apelido que eles dão, às vezes, pro bode pequenininho. Mais filhotinho. Tá? That. Vamos imaginar aquela televisão. That TV. Or that TV set. Vou mutar vocês, acabou de chegar. E aí nós chegamos no plural. Voltamos a ter coisas que estão pertos, coisas que estão perto de nós. Mais de uma. Então, this é uma só.
These. A pronúncia muda bastante. O outro era o som de E, com S. Is, this. E o plural, estes, ou estas, ou esses, ou essas. These. These. Som de Z no final. These. E som de I. Esse E tem som de I. Até porque, geralmente, o E tem som de I, né? A, B, C, D, E. These. Esse último E não se pronuncia porque, em inglês, anote. Consoante o E não é pronunciado. A não ser que seja nome próprio. Como em Nike, na marca Nike. Eles falam Nike. E talvez algum outro nome próprio. Tá? Mas a regra é bem clara. Consoante e o E não é pronunciado. Em absolutamente quase todas as situações. Tá? Por isso que ele não vai ser pronunciado nem aqui e nem na próxima palavra, que é o plural distante. Então tá perto de você, these. Essas canetas, these pen. These pens, ou o plural, these pens. Esses carros, these cars. Estão aqui perto de mim, estão no alcance da minha mão. Esses copos de plástico, coincidência, tem dois. These plastic cups. Plurais irregulares, cuidado. Homem, man, vira men. Então, these men. Mulheres, woman vira women. Women. These women. Fique ligado nisso. Então, tá perto de você. These. Esses dias. These days. Essas coisas. These things. Mais de uma coisa longe de você é igual that, só que no plural. That no plural. Those. Som de Z também. Those. O E não é pronunciado no final. Those. Lembra um pouco a palavra 12, né? Só que sem esse I no final. Those. Those. Tá lá longe? É mais de uma coisa? Those. Então, aqueles marcadores do quadro. Those markers. Aquelas pessoas. Plural de person, people. Those people. Aquelas TVs. Those TV sets. Tá longe de você. Certo? Mais uma vez, revisando a pronúncia. Som de E no singular, perto de você. This, longe de você. That, duas coisas ou mais perto de você. These, longe. Those. This, that, these, and those are demonstratives. We use this, that, these, and those to point to people and things. This and that are singular. These and those are plural. We use them as determiners and pronouns. Traduzindo o que eu acabei de falar, these, this, that, these and those são demonstrativos. Nós usamos o this e o that, these e those para apontar para pessoas ou coisas. Para mostrar. Apontar, mostrar. This e that são singular. Estão no singular. Já o these e o those estão no plural. Logo, senhoras e senhores, essa é a nossa iniciação da explicação. Vamos lá. Aí nós dividimos aqui, temos como exemplos os determiners e os pronouns. Eles como determiners, what's in this box? Eu estou segurando aqui a sua box. What is in this box? Esse determiner, ele meio que te explica o que é, ou quem é esse substantivo que virá depois. Essa caixa. What's in this box? That water tastes strange. Aquela água tem um sabor estranho. I might get myself a pair of those shoes. Pode ser que eu compre para mim mesmo um par daqueles sapatos ali. Já como pronouns, come and look at this. Come and look at this. Venha e olha isso aqui. Vamos chegar lá. That's a very good idea. Essa é uma ideia muito boa.
Can I have one of these? Posso comer um desses? Qual a diferença de determinantes e pronomes? Cara, os determinantes eles estão te demonstrando onde estão as coisas. Fisicamente, onde, geograficamente, como eu te expliquei anteriormente. Já os pronomes, eles estão substituindo outros pronomes que vocês conhecem. Nessa primeira frase, come and look at this, esse this substitui que pronome? Venha e olhe para isso aqui, para esse troço. É uma coisa. Então, ele é um substituto do it. Come and look at it. That's a very good idea. That's a very good idea. Ele está falando de uma coisa. Então, it's a very good idea. Ele é um pronome. Tá vendo? Ele está substituindo um pronome. Can I have one of these? Posso comer um desses? Se eu substituísse por um pronome, eu substituiria pelo pronome eles, deles. Can I have one of them? Por isso que aqui ele está cumprindo uma função pronominal. Gente, por que eu sempre perco nisso aqui? Eu acho impressive. I find it impressive. Vamos voltar aqui. Essa é a 1. Essa é a 2. Ok. Espero que não esteja na frente de vocês. Está na frente de vocês, não, né? Alguém pode abrir o microfone para falar? Está na frente de vocês a minha fotinha? Vocês estão conseguindo ler tudo aqui? Alguém abre o microfone, por favor? Tá ok. Sim, estou conseguindo. Ok. Show. Obrigado. This, that, these, those, como determinantes. Determiners. Pointing to things. Apontando para as coisas. Direcionando. Olha ali, ó. Tá ali, ó. We use this and that with singular and uncountable nouns. Uncountable nouns são pronomes incontáveis que nós já vimos na aula anterior. Viu? Uncountable é contável. Countable, contável. O N, uncountable, incontável. Substantivos incontáveis, uncountable nouns. Nouns são substantivos. Coisas que você não conta. Try to repeat this exercise every morning and evening. This plus singular countable noun. Poderia substituir por it, facilmente. Try to repeat it. Né? Try to repeat it every morning and evening. Se eu já estou no meu contexto sabendo que é o exercício, eu usaria um it. Mas, como aqui ele está apontando para algo que nós estamos vendo, ou está direcionando a atenção para aquilo que foi falado e está perto, ele vai usar o this mais o substantivo no singular. This plus singular countable noun. So, try to repeat this exercise every morning and evening. What does this music make you think of? What does it make you think of? Se eu já estivesse falando da música antes, certo? Mas aqui ele está apontando para essa coisa, essa música. Essa música aqui não está ao alcance, né? Mas está ali naquele ambiente. Então, não é necessariamente um alcance reachable, literal. Não é literalmente um alcance concreto. Pode ser um alcance de, pô, tá aqui no meu ouvido. Porque música você não vai pegar ela, né? Como é que você pega a música? What does this music make you think of? This plus singular uncountable noun. I've never been to that part of France. Eu nunca estive naquela parte da França. That plus singular countable noun. Can I have some of that juice, please? That plus singular uncountable noun. Posso tomar um pouco daquele suco, por favor? E aí, calma que até o final da aula a gente vai entrar, por favor, caso eu esqueça, alguém me lembre, de falar que o that quase sempre é traduzido de maneira errada, porque a versão brasileira nos obriga a errar a tradução. Vocês vão ver nos filmes,
A gente está falando lá, a pessoa fala that no filme e a tradução tá isso. Sendo que você sabe que that é aquele, aquela, aquilo. Mas a gente fala isso até o final da aula. We use these and those with plural nouns. You can use any of these computers, these plus plural noun. Você pode usar qualquer um desses computadores. I need to paint those windows. I need to paint those windows, those plus plural noun. Eu preciso pintar aquelas janelas. Aí nós temos time phrases. Frases do tempo, temporais, que indicam o tempo. We often use this with words describing time and dates like morning, afternoon, evening, week, month, year, to refer to the one that's coming or the one we're currently in. Então, nós geralmente usamos nós geralmente usamos this com palavras que descrevem o tempo e datas como manhã, tarde, início da noite, semana, mês, ano, para referir ao aquele que está chegando, aquele ano que está chegando, aquela tarde que está chegando, aquele momento que está chegando, ou aquele que nós já estamos agora. I'll be with you sometime this evening. Eu estarei com você, tipo, daqui a pouco, nessa noite, nesse início de noite, this evening. I'll be with you sometime. Sometime é algum tempo, né? Mas isso não faz sentido eu traduzir para vocês, né? Lembre-se, a tradução não pode ser ao pé da letra, ela tem que ser versão brasileira, Herbert Richards. I'll be with you sometime this evening. Em algum momento. Aqui, sometime vai ser tipo, qualquer hora. Não, eu vou te encontrar a qualquer hora essa noite, tá? I'll be with you sometime this evening. Qualquer momento a gente se esbarra essa noite. Johanne seemed very happy this afternoon. Opa! Olha só a aulinha do YouTube e do Insta de hoje. Que é do próprio curso, né? A pronúncia de afternoon, que a gente aprende errado, como afternoon. Mas é afternoon, não é good afternoon, é good afternoon. This afternoon. Johanne seemed very happy this afternoon. Johanne pareceu muito feliz essa tarde. Ian is in Germany all this week. O Ian está na Alemanha toda essa semana. Aí. Agora não é mais como demonstrativos. O this, that, these, those como pronomes, que nem foram naquelas tabelinhas lá de cima. O this, that, these e those, eles entram. Hold up. Vou ter que aprender a configurar aqui. Peraí. Gente, o que eu fiz? Socorro. Ok. This and these, that and those. Oxi. Não. Pulei. Ih. Oh my gosh. Aqui como determinantes. Isso. Como pronouns. Agora sim. This, that, these, those as pronouns, referring to things or ideas. O this, that, these, those como pronomes estão se referindo a coisas ou ideias. We normally use this, that, these, and those as pronouns to refer to things or ideas. Aquilo que eu falei para você, a gente substitui os pronomes que já existem ali por eles, para trazer uma referência a coisas ou ideias. Exemplo. Put the butter, chocolate, and sugar in a saucepan. Heat this over a low flame until it melts. Coloque a manteiga, o chocolate e o açúcar numa saucepan. Jesus Christ, I simply forgot what a saucepan is. Hold up, deixa eu pegar a figurinha. Peraí. Pera. Olá, coronavírus, tudo bem? Peraí, eu tenho que te mostrar. Ela é
Ela é um tipo de panela, peraí. Ela não é uma pot. Peraí, deixa eu mudar aqui a minha tela. Vídeo, deixa eu tirar. Tirei aqui o meu. Oh, gosh. Eu não quero Polishop, gente. What is a saucepan and what is it for? Ah, ótimo. É tipo um tipo de... Hold up. É um tipo de panela. Ah, ó, massa. Show. Tá dando certo aqui o que eu queria. Oh my God. A saucepan is generally meant to be used on the stovetop. It can come in many sizes, though usually you see 2-3 quart saucepans. It's smaller than a stock pot or a Dutch oven, but it's much deeper and usually less wide than a frying pan. And it's also taller and narrower than a saute pan. Ok. É uma panela, cara. É uma panela, essa panela que você cozinha miojo. Sabe? Ela é mais funda, mas ela não é tão larga quanto uma frigideira, como uma frying pan. É uma panela do mesmo jeito. Anyways, deixa eu voltar com o meu desfoque. Então, coloque a manteiga, chocolate e açúcar dentro dessa panela. Heat this over a low flame until it melts. Aqueça isso com uma flame, com uma chama mais baixa, até que derreta. Heat this. Quem é o this? Aqui, esse this está referindo ao quê? Ah, esse troço que você vai criar, né? Aquele seu melado, né? É como se fosse o it. Tanto que heat this over a low flame until it melts. Eu poderia substituir de novo o it pelo this? Sim. Heat this over a low flame until this melts. Same thing, é um substituidor. Ele é um pronome que está substituindo. Na verdade, ele é um demonstrativo que está substituindo um pronome. Que nem eu já falei lá em cima. We're going to eat first and then go to the film. Nós vamos comer primeiro e depois nós vamos para o filme. Are you happy with that? Are you happy with the situation? Are you happy with the idea of eating first, then going to the film? Então lembra, ele não é somente para você falar sobre coisas. Ele também é utilizado, esses demonstrativos, como pronomes, são utilizados para chegar em ideias. Are you happy with that? With it? With the situation? With the idea? Vocês estão entendendo? Isso, muito bem. Que bom que vocês estão entendendo. Não sei nem se vocês estão entendendo, não estou vendo vocês. Ok. Talking about the TV. Can you turn that off if you're not watching it? Isso aqui está substituindo a frase a TV, né? The TV, que é it. Can you turn it off if you're not watching it? Pegaram? Ele é um substituidor também de frases, como aquelas pessoas, né? Quer dizer, aquelas pessoas. Forget about it. Talking about shoes. What colors? Vocês podem notar que aqui a escrita de colors é britânica, porque esse material é tirado de Cambridge, britânico. What colors are those? No inglês americano não tem esse U. What colors are those? Black or dark blue? I can't see. Ok? Mais uma vez, substituindo o que seriam frases ou pronomes em outras circunstâncias. Se fosse usar um pronome para utilizar de coisas no plural, what colors are them? Se eu estivesse mostrando, certo? Referring to people.
We can use this and that as pronouns to refer to people when we want to identify ourselves or others, or to ask the identity of other speakers. We can use this and that as pronouns to refer to people when we want to identify ourselves or others, or to ask the identity of other speakers. Nós podemos usar o this e o that como pronomes para nos referir a pessoas quando nós queremos identificar nós mesmos ou outros, ou pedir que os outros falantes mostrem sua identificação. Como, por exemplo, você chega e vai apresentar a sua mãe para Linda. Hey, Linda, essa é a minha mãe. This is my mother. Ao invés de você falar it is my mother, você fala this is my mother. Anne. Hey, this is Amanda. This is Michael. This is Maria. This is Peter Parker. Okay? Is that your brother over there? Aquele é o seu irmão? Is that your brother over there? Is that person your brother over there? We often do this in telephone calls and in answer phone messages. Hello, is that Ken Orm? This is Jane Bromham here. Ok? É como se eu estivesse falando assim, ei, quem está falando é o Ken? Aqui é a Jane. Olha que louco. Hello, is that Ken? Is that Paulo? Hey, is that Rosangela? This is Paulo. Cunha. Is that Anderson? Pac? This is Wallace. The dude. You guys get it? This and that and those uses physical closeness and distance. A aproximação física e distância física. We use this and these most commonly to point to things and people that are close to the speaker or writer. Foi aquela explicação do perto, longe. Or things that are happening now. Opa! Até beber água. Ah, meus amigos. Vou ler mais uma vez, para que você preste bastante atenção. We use this and these most commonly, mais comumente, to point to things and people that are close to the speaker or writer, or things that are happening now. Agora eu vou falar em português. Nós usamos o this e o these mais comumente para apontar para coisas e pessoas que estão perto do falante ou do escritor, ou do ouvinte, ou coisas que estão acontecendo agora. Anotem isso, gente. Isso é memorável. Você precisa ter isso na sua cachola, que é justamente aquele ponto que eu falei para vocês. E lembrem de falar do that, que não é o that. Coisas que estão acontecendo agora, você usa o this. Então, essa ou isso ou que está rolando agora, this. Você pega uma faca e pergunta, eu deveria usar essa faca aqui? Shall I use this knife here? Esse shall, se você não conhece, está no módulo 6. Inglês com gramática, gramática na prática. Ele é um verbo modal, um primo do will, com uma mistura do should nele, né? Nesse caso, tipo assim, eu posso usar isso aqui? Ou eu poderia usar essa aqui, mas ao mesmo tempo também perguntando se você pode. Eu deveria? É meio louco. É um verbo modal meio velho, mas ele ainda é muito usado, principalmente no britânico.
Shall I use this knife here? Apontando para algo. Is this what you mean? É isso que você está querendo dizer? Apontando para algo. Ok? I'll post these letters on my way home. Tá vendo aqui, ó? Tá cheio de cartas aqui, ó. Não, eu vou pode deixar que eu postarei essas cartas quando eu estiver indo para casa. I'll post these letters on my way home. Apontando para uma pilha de books. Pointing to a pile of books. Apontando para uma pilha de livros. Do these belong to the Bradshaws? Esse aqui pertence aos Bradshaws? Esses livros aqui? Apontando, cara, tá mostrando. Tá aqui, tá na área, tal, presente. Pay attention now. We use that and those most commonly to point to things and people. Se for um só, é that. Plural, those. Mas para things and people which are not easy to identify in a situation, they are often more distant from the speaker and sometimes closer to the listener. We use that and those most commonly to point to things and people which are not easy to identify in a situation. They are often more distant from the speaker and sometimes closer to the listener. Agora em português, nós usamos o that e o those mais comumente para apontar para coisas ou pessoas que não são facilmente identificadas em uma situação ou fáceis de se identificar. Eles também podem estar mais distantes do falante e, às vezes, mais perto do ouvinte. E tem um detalhe também do that, que não está aqui nesse momento. Como o this é mais usado para as coisas que estão acontecendo agora, o that seria talvez algo diferente, certo? Geralmente, algo que já foi citado por alguém, falado por outra pessoa, não está mais aqui e também não saiu da sua boca. Então, é that, por mais que a tradução das legendas venha como o que foi isso? What was that? That situation, a situação já foi, já passou. Past, se passou é that, se é presente é this. Entenderam? E aí que vocês vão ficar meio, ué, mas por que o cara falou that, mas na legenda está escrito isso? Porque é a versão brasileira. Herbert Richards tem que adaptar à realidade do brasileiro. A gente não falou o que foi aquilo. Não, o que foi isso? O que foi isso? O que é isso? A gente não fala o que foi aquilo. Raramente. Só quando alguma coisa passou e a gente viu saindo, alguém correndo, uma coisa. Mas em inglês, alguém falou, alguém citou, não veio da sua boca, já passou, é that, in most of the cases. Maioria das vezes. O que está naquela garrafa bem ali? What's in that bottle over there? What's in that bottle over there? Não dá para identificar o que é. Could you blow out those candles near you? Você poderia apagar? Blow out. Blow out é apagar, porque blow é soprar, né? Blow out, você lembra que o out é fora? Saiu, acabou, out of order, knockout. Blow out seria apagar. Those candles, velas, near you, perto de você. Aí aqui é o exemplo que o próprio esse texto diz. Às vezes eles estão mais distantes para quem está falando, mas às vezes mais perto de quem está ouvindo. O objeto está longe de mim, mas está perto de você que está me ouvindo. Então, a referência para mim é that, para você é this. Olha que louco. Hã? Como assim? Por exemplo, o this não é perto de mim? This pen. Mas se essa caneta está ali e você está perto do quadro, para mim, aquela caneta é aquela, é that. Mas para você, aquela caneta é essa. Entendeu? Então, para mim,
Ele é um that. Eu estou falando, eu sou o speaker, mas para você que é o listener que está ouvindo, está perto de você. Só que eu que estou falando, então a referência é minha. Por isso que ele fala, could you blow out those candles near you? Você poderia apagar ou soprar aquelas velas perto de você? Sometimes they are not visible to either the speaker or listener. Às vezes ele não está visível nem para o falante, nem para o ouvinte. Budapest. That's my favorite place. Ninguém está vendo, mas a gente está falando de algo. Budapest. Aquele é o meu lugar favorito, my favorite. E mais uma vez, o spelling no inglês britânico aqui, nesse texto. Favorite com U. No inglês americano, tira esse U. Favorite. Pronúncia mesmo. Quer dizer, na medida do possível, que nem o português de Portugal é a mesma, mas é quase o mesmo. Emotional distance. Distância emocional. We sometimes use this, these, that, those to identify emotional distance. Nós geralmente usamos this, these, that, those para identificar distância emocional. We use this and these to refer to things that we feel positive about. Nós usamos o que está perto, o this e o these, para nos referir a coisas que nós sentimos confiantes. Nós estamos confiantes sobre aquilo. Positive. That we are happy to be associated with. Que nós ficamos felizes quando nos comparam, ou quando nos sentimos associados aqui de alguma forma. Or we approve it. Or we approve of. Ou a nossa aprovação daquilo. Então, o this e o these, como tem essa ideia de ser mais próximo uma coisa ou coisas, ele também é usado de maneira da distância emocional. Para falar de algo que você sente tranquilo, se sente positivo, se sente feliz, se sente que aquilo te representa, algo que você aprova. I love these new woolen mobile phone covers that you can get. Adoro essas novas capinhas aí de lã que você consegue comprar por aí. We use that and those to create distance. What are you going to say to that sister of yours? That sister of yours. Aquela sua irmã. Aquela lá. Aquela. Agora, falando sobre um restaurant, I didn't like the decoration. It had those awful paintings. Eu não gostei da decoração. Tinha aquelas decorações, aquelas pinturas horrorosas. Awful paintings or paintings. You're changing the subject completely. Emotional distance, mais uma vez, tá vendo? Aquele pronome que é o this, ele figurativamente, emocionalmente, é algo que está perto de você, perto do seu coração. Você aprova. São coisas que você gosta, você mantém perto. As coisas que você não dá muita ideia ou meio que desaprova, você mantém longe. Entendeu? Inglês é muito louco, cara. Vocês ficam achando que inglês é difícil e vocês acertam, porque é muito difícil mesmo. Tudo brincadeira. Mas não é esse bicho de 7 cabeças. É um bicho de 12 cabeças. Brincadeira. Just kidding. Bro, something's wrong. 1. Hold up. 1, 2. Hold up. 2. Ué. Juntou. I got you, fam. Espera aí. 1, 4, 2. Something's wrong. Juntou a 3 com 4. 4. Poxa. 1. É isso mesmo. Juntou essa 7 aqui. Ok. You got it. Mais uma vez, dando uma resumida de tudo isso que a gente falou, o this e o these trazem essa aproximação física, this,
these, mas também emocional. O that, uma coisa só, ou duas coisas ou mais, lá longe, traz esse distanciamento também físico e emocional. O this e o these, quando estão falando de tempo de distanciamento temporal, falam de algo que é no presente. O this e o these. O that e o those é um distanciamento também de tempo. Então, não é mais o seu presente. É algo que ficou para trás. Ou algo que acontecerá. Tá? Não está aqui, está lá. Então, é bem simples. É praticamente a mesma ideia do português. Só que qual que é o grande problema de toda essa situação? É que no português você não estuda nenhuma regra. Para falar, você fala. E aqui nós estamos fazendo o caminho mais estudioso, né? Nós estamos indo para a questão de explicações do porquê que aquilo acontece. Muitos de vocês já sabem o porquê, outros não têm ideia, mas não interessa se você está sabendo agora ou se está começando agora. Se você já sabe falar inglês e agora está aprendendo a gramática, ou se você está aprendendo agora a gramática comigo, para depois falar inglês. Honestamente, você não é criança. Se você fosse, você aprenderia a falar para só depois estudar gramática. Como você não é criança, você já é alfabetizado no português, já fala uma língua fluentemente, isso, honestamente, não vai fazer muita diferença na sua vida, porque você está estudando comigo. Se fosse por conta própria, aí eu indicaria o que o próprio curso indica. A aula de gramática é o penúltimo módulo, possivelmente no 2.0 vai ser o último. Eu acho que eu vou mudar. O último não. O último da primeira fase do English Evolution Academy, que é o 2.0. Teremos uma nova fase. Obviamente, o curso Academy ele não acaba. Tá? A gente precisa entregar os 7 módulos e aí depois a gente está livre para começar a segunda fase, onde vamos ter mais conteúdo em inglês, até que ele se torne conteúdo 100% em inglês. Porque à medida que você vai avançando no curso, a ideia é justamente isso, que você saia do bilíngue e vá para o monolíngue só para o inglês. Ok? Vou parar aqui o compartilhamento e vou encerrar a gravação.